Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 16 de fevereiro, quarta-feira, da sexta semana do Tempo Comum. Nos aproximar da Palavra de Deus é nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, dele aprender, se encontrar e viver o dom do amor, para que possamos assim compartilhar com aqueles que o Senhor nos confiou. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo, encaminhe este Evangelho de hoje para alguém que você conheça. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, olhando para o Evangelho de hoje, nós nos deparamos então com a cura do cego de Betsaida. Esta cura, ela é colocada aqui neste contexto propositalmente pelo evangelista São Marcos, num contexto onde se fala da cegueira. Mais especificamente, nós poderíamos fazer então aqui uma comparação à cegueira dos fariseus e também dos discípulos, assim concluindo a sessão dos pães. Jesus, mais uma vez, usa a linguagem do tato, ele toca. Nosso Senhor Jesus Cristo que toca os olhos deste homem com a saliva e depois impõe as mãos mais uma vez. Não é uma maneira assim de um curandeiro, mas muito pelo contrário. Ele realiza isso para que as pessoas possam compreender que recebem de Deus um dom, um prodígio, a graça, e que esta graça, ela permanece com a pessoa, permanece com aquele que a recebe. Portanto, este milagre, amados irmãos e irmãs, que observamos no dia de hoje, ele se dá em dois momentos. No primeiro, o cego vê as coisas confusamente. Ele não consegue ter nitidez. Ele mesmo diz: "Vejo os homens e vejo como se fossem árvores a andar." Depois, nós percebemos que Jesus realiza mais uma vez a imposição das mãos e a cura se dá por completa. Vê claramente, ficou assim restabelecido e distinguia tudo com nitidez, enxergava claramente as realidades. Amados irmãos e irmãs, nós também queremos, de uma certa maneira, observar nesse Evangelho e compreender que nosso Senhor Jesus Cristo jamais quis viver ou que as suas atitudes fossem compreendidas
como um triunfalista, alguém que veio para triunfar. Muito pelo contrário. Em todos os momentos em que a cura se dava, Jesus pedia para que não se falasse. Por isso, nós observamos que ao despedir este cego curado, Jesus o orienta, o exorta para que não adentre, para que não entre nas aldeias. Assim, amados irmãos e irmãs, aquele que verdadeiramente crê nos milagres, e não por causa dos milagres. Amados irmãos e irmãs, é importante nós observarmos esse movimento no Evangelho. Jesus vai realizando sinais e milagres, e conforme a palavra, a proposta do reino vai sendo acolhida, os sinais vão se diminuindo. Então, os milagres vêm depois da fé, de tal modo, amados irmãos e irmãs, que se não há fé, ou sem ela, este milagre não tem sentido, se torna vazio, fraco. Além disso, é importante lembrar que os milagres nunca são enquadrados numa realidade onde vamos perceber que nosso Senhor Jesus Cristo quer, primeiro, um reconhecimento para si, e segundo, dentro daquilo que nós poderíamos distinguir como uma cristologia ou uma eclesiologia na expectativa messiânica do povo de Israel, ou seja, um Salvador, um Mexiá, um Messias que veio para governar com poder. Assim, nós observamos por este pequeno contexto do Evangelho de hoje que, de fato, os crentes não têm que medir força com aqueles que muitas vezes não acreditam, mas, por outro lado, devem encontrar em nosso Senhor Jesus Cristo a razão de sua fé. Devem encontrar em nosso Senhor Jesus Cristo a razão de sua vida e sua caminhada. Esta cura em dois momentos é a cura da fé, da cegueira dos fariseus, do fermento de Herodes e dos fariseus, enfim, para que possa enxergar o plano e o projeto de Deus. Como estamos vivendo a nossa experiência de fé hoje? Como estamos vivendo a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo hoje? Peçamos, portanto, que o Senhor cure a nossa vista e que nos permita enxergar a realidade com nitidez. Façamos a oração para o dia de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, dai-nos a graça de escutar a palavra e de pô-la em prática, fixando o olhar na lei perfeita, na lei que liberta, permanecendo fiel e deixando que ela mude em mim, em nós, o que encontra disforme, o que encontra distorcido. Sei que a luz é um dom que vem de vós, Senhor, e que também é um dom que nos convida a colaborar com a graça que nos impede muitas vezes, as realidades que nos impedem muitas vezes de mudar. Assim, Senhor Jesus, que nós possamos descobrir ao espelho da Tua palavra as nossas más inclinações naturais, os nossos desejos, os impuros, mas também saibamos corrigir e retificar o nosso caminho segundo o Teu amor, segundo a Tua graça, segundo o Teu projeto. Por fim, que possamos viver, sobretudo, a lei do amor, a lei que nos faz crescer, a lei que nos faz viver o Seu projeto de amor para com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.